Infração legal e infração contratual na lei do inquilinato. Qual é a diferença? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Nosso convidado de hoje é Marcel de Toledo. Ele, que já atua como advogado no ramo imobiliário, já foi corretor de imóvel e já teve sua própria imobiliária. Hoje é diretor de marketing digital do Grupo SP Imóvel. Marcel, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá, Fabiana. Marcel, afinal, qual é a diferença entre infração legal e infração contratual na lei do inquilinato? A infração legal é quando uma das partes, ou seja, inquilino e locador, que é o proprietário, não respeitam algum artigo da lei vigente, seja ela a lei do inquilinato, o Código Civil, ou até para alguns juristas, a lei do consumidor, né? Então, basicamente vamos supor que tem um artigo de lei, o artigo 22, por exemplo, tá? Estou citando aqui um artigo que são os que falam das obrigações de inquilino e locatário, né? Sim. Que é o artigo 22 e 23. Quando eles fazem alguma infração referente a um desses artigos, isso é uma infração legal. Agora, o que é uma infração contratual? As partes celebram um contrato, sim, onde, de forma bilateral, ou seja, as duas partes se aceitam, se acordam, né? E aí ele faz, um deles, seja o locador, o proprietário, ou o inquilino, faz alguma infração contratual, né? Porém, caso isso geralmente é o locador, ou seja, o proprietário que faz isso, ou até de uma administradora, coloque alguma cláusula que desvirtue a lei, né, a própria lei do inquilinato, a lei civil, ou seja, ele fala, olha, eu não tenho obrigação de seguir o artigo, estou chutando o artigo 23, tá, né? Ele vai estar, ele vai estar sendo uma cláusula leonina, e aí tem o artigo 45 da Lei 8.245, que anula, ou juridicamente, né, essa, sim, cláusula. Então, eu vou até ler o artigo 45 da Lei 8.245, que diz: são nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no artigo 47 ou que afastam o direito à renovação na hipótese do artigo 51 ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto. Ou seja, estou falando somente desse início do artigo, fala, são nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei, que é a lei do inquilinato. Sim. Ou seja, então não pode, uma cláusula onde fale, olha, não tem validade jurídica, artigo tal, né? Então, ele pode ser nulo ou anulado em juízo, caso ocorra isso. Tá? Você tem exemplos para nos passar? Eu vou dar um exemplo de cada situação. Tá? Legal. Vamos lá. Vamos supor que o inquilino ingressa no imóvel, tá? E logo na primeira chuva, naquela tempestade, então vamos dizer que ele alugou lá o imóvel em junho, julho, que não tem muitas chuvas fortes e tudo mais, e aí passa um mês, passa dois, aí quando está chegando dezembro, novembro, cai aquela bela tempestade e aparece uma bela de uma goteira no meio do quarto, né? Isso aí ele vai estar, o locador, ele tem a obrigação de estar consertando esse problema, assim, essa infiltração, né? Sim. E ele
E aí, caso ele se recuse a fazer o conserto desse telhado, ele vai estar infringindo uma lei do inquilinato, a lei do inquilinato. Então, é uma infração legal. Uma infração legal, tá? Entendi. Por exemplo, esse exemplo que eu dei é com base, uma quebra, uma infração legal com base no artigo 22, parágrafo 5 da lei do inquilinato, tá? Que é, por sinal, um dos artigos mais importantes nessas questões, porque quase a locação inteira vai ter problemas e sempre vão existir essas divergências, Sim. Né? E basicamente todos são baseados nesse artigo que eu acabei de comentar. Agora vamos num exemplo de quebra, um outro exemplo de quebra contratual, né? Ou seja, uma infração contratual. Num contrato, vamos supor que no contrato ficou exposto ali no contrato que quem vai residir no imóvel são 2 adultos e 2 crianças, ou seja, 4 pessoas. Em questão de ter adultos ou menores, isso não quer dizer nada, são 4 pessoas. 4 pessoas. Então, ficou claro no contrato que são 4 pessoas. Logo que entra o inquilino, entre o sogro, a sogra, o genro, a genra, tudo, né? Nora. E aí, lá no totalizando 8 pessoas. Isso é uma infração contratual que pode ensejar em um despejo, não por falta de pagamento, mas por uma infração contratual. Contratual, que né? estava escrito lá no contrato e não foi, e não cumpriu o que estava em contrato. Então, isso é uma quebra de... Claro que, vamos dizer, no artigo de lei não fala nada sobre esse assunto. Por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar, quantas pessoas... Não. É óbvio que pode acontecer, tem artigos que até podem mencionar sobre isso, por exemplo, uma casa que fica nítido que uma casa não comporta 8 pessoas e estamos colocando 8 pessoas. Aí tem até artigos de lei, mas o que importa nesse caso é mais o contrato. O contrato foi claro, né? E aí pode ensejar e até numa ação como eu mencionei aí, né? Sim. Então, basicamente é isso a diferença entre a infração legal e a infração contratual. Nesse último exemplo que você citou, mostra muito a importância também de contar, né, com a imobiliária intermediando a locação. Porque como que resolveria essa questão, né? Na realidade é assim, a gente como a gente trabalha, eu trabalhei muito tempo em administradora, eu trabalhei muito tempo em administradora, você acaba pegando algumas experiências, alguns macetes. Sim, né? E a gente se preocupa muito com esse tipo de situação, tá? Que isso é um belo de um problema, tá? De você faz um pacto lá com aquela família, olha, vou morar 4 pessoas, e uma das perguntas, a gente sempre, quando está fazendo a entrevista, basicamente é uma das primeiras perguntas, quantas pessoas vão morar e etc e tal. Por quê? Existem muitas locações que infelizmente acontecem, que o camarada aluga para virar um comércio, né? Ou para sublocar, que é uma coisa que geralmente no contrato consta, que não pode ter sublocação, a grande maioria dos contratos já falam isso, né? Ou fazem o que eu acabei de mencionar, às vezes a família é muito grande, ele não tem dinheiro, e ele decide entrar num imóvel muito pequeno e mais barato para poder suprir o problema dele, né? Então, às vezes, de várias famílias envolvidas. Esse exemplo que eu dei na realidade, são várias famílias, não é uma única família, né? Sim. Você fala sogro, sogra, genro, não sei o quê, são várias famílias. Então, a gente tem esse feeling para quando o inquilino aparece, faz a entrevista, começa a fazer as determinadas perguntas. Se você percebe que ele não está falando a verdade, a gente começa a fazer outras perguntas para ele contar essa verdade. E aí, uma hora ele pode falar, não, mas vai morar também. E aí, a gente, por obrigação, tem que passar essa informação para o locador, e o locador é que decide. Olha, chegou um cliente aqui que quer morar com 8 pessoas na casa, você topa?
Aí se a resposta dele é eu topo, ok, coloca no contrato que são 8 pessoas e ponto final, entendeu? Vai sublocar um quarto, vai sublocar, isso também é muito comum, aluga o imóvel e começa a sublocar, né, os quartos e tudo mais, até quando a gente percebe, estou alugando uma casa de uma pessoa sozinha, alugando uma casa de 3 dormitórios, opa, tem algo errado aí, você vai sublocar? E a gente já chega na questão para essa pessoa, e como administradora, como um corretor especializado, você já percebe esses problemas, e todo mundo pensa que a administradora não está nem aí com nada, né? Não, ela está preocupada com a satisfação do locador, do proprietário, e também do inquilino. Então, é uma união de forças ali, né? Sim, com certeza. Para satisfazer as duas partes, na realidade, sim, né? Sim. Então, a administradora tem esse papel, e é muito importante. Eu acho que é muito arriscado quando esses locadores fazem direto, principalmente sem contrato. Não tem experiência para resolver situações como essas, né? Não, em hipótese alguma. E vai amargar um prejuízo. Se o inquilino bater de frente, falou que não quer desocupar, essas coisas, e vai amargar um prejuízo. Porque da forma que dessas locações, principalmente as diretas, né? Ou que faz aquele contrato que você compra em papelaria, que não tem cláusulas ali contratuais importantes, e para assegurar alguns direitos, etc. e tal, e aí acaba arcando com esse prejuízo no percurso da vida dele, né? Sim. E traumatizando, às vezes. Sim. Por isso que a administradora tem esse papel para não deixar que isso aconteça, ou evitar da melhor maneira possível que essas coisas aconteçam. Sim. Por causa da experiência. E também, quando você, por exemplo, na locação, quando você vai fazer essas entrevistas e percebe que essas pessoas estão não falando com a verdade, às vezes você você já exclui, você já percebe, você já tem esse feeling, você vai falar, bem, eu não vou alugar para esse camarada, né? Na entrevista, não precisou nem chegar ao ponto de pegar documentação, entende? Porque você já percebe que tem alguma coisa errada ali, né? Às vezes é preferível aguardar mais um pouco um outro pretendente do que ficar na dúvida, alugar e ter um problema futuro. Sim, com certeza. Obrigada, Marcel, pelos esclarecimentos. Acredito que ajudou muito as pessoas, porque a locação de imóvel é um assunto bem complexo, né? Não é tão simples quanto parece. Tem uma série de regrinhas, série de leis, né? Exatamente. Então, que a gente tem que se atentar sempre para poder fazer um bom negócio para ambas as partes. Com certeza. Obrigada, Marcel. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, Fabi. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. E se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Pode virar um novo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.